Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um grande objetivo, principalmente dos corredores mais iniciantes, mais amadores, que é conseguir fazer os 10 km em menos de uma hora. Esse é um objetivo que é muito difícil para quem está a começar e eu vou dar-vos algumas dicas para conseguirem atingi-lo e saberem quando é que estão preparados para tentar esse objetivo. Isso é importante também, não estar obcecado por esse objetivo quando ainda não estão preparados para isso. Mas antes de dar estas dicas, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Vamos lá em vídeo. Eu sou adepto de os corredores tentarem consolidar primeiro as distâncias mais curtas e depois de consolidar as distâncias mais curtas, então irem aos poucos passando para distâncias mais longas. Existem muitos corredores que querem logo passar para a meia maratona, para a maratona, quando ainda estão quase a iniciar-se a correr. Eu acho isso, além de perigoso, porque poderá originar muitas lesões por sobrecarga, porque o corpo não está habituado a tanta carga, mas além disso, acabam por fazer provas a ritmos muito lentos e que depois não são muito prazerosos para o corredor. E portanto eu sou adepto de, vamos começar, imaginemos que sou um corredor completamente iniciante que não aguento 2, 3 minutos, então vou começar com caminhada e depois passo para caminhada e corrida, intercalando um minuto de caminhada com um minuto de corrida, depois vou aumentando um pouco a corrida, depois vou diminuindo um pouco a caminhada e aos poucos vou conseguindo correr um pouco melhor. E portanto depois chega-se àquele objetivo de se atingir os 5 km a correr. Pronto, há corredores que depois ficam logo obcecados em passar logo rapidamente para os 10 km e com alguma paciência, com algum esforço, com alguma redução da velocidade, acaba por se conseguir fazer os 10 km. Só que isso acaba por não ser o mais correto. Na minha opinião, o que devem fazer é consolidar primeiro os 5 km, neste caso, tentar aos poucos aumentar a velocidade, conseguir treinar cada vez melhor e só passar para os 10 km quando já conseguem fazer, por exemplo, os 5 km em menos de 30 minutos. Pronto, isso seria o ideal, porque depois quando chegam aos 10 km já não vão ter tanta dificuldade em atingir a tal barreira dos sub 60 minutos nos 10 km. Isto para desmistificar um pouco, porque há corredores que dizem, mas eu quero correr mais do que 5 km. Pronto, o facto de nós treinarmos para provas de 5 km não quer dizer que nós não possamos fazer alguns treinos acima de 5 km. Aliás, fazem-se treinos acima de 5 km quando nós estamos a treinar para provas de 5 km. Até pode chegar aos 10 km, mas em treino, mas é um ritmo mais leve, um ritmo mais conservador, para não criar lesões, para não criar problemas. Portanto, na minha opinião, o que devem tentar fazer é consolidam primeiro os 5 km, depois de fazerem os 5 km num determinado tempo, podem definir, pode ser os 30 minutos, pode ser os 28, pode ser 29, pode ser 35, pronto, depois depende também dos objetivos de cada corredor. No entanto, se vocês querem fazer os 10 km em menos de uma hora, então sabem que no mínimo vão ter que fazer os 5 km abaixo dos 30 minutos. Portanto, por isso é que eu digo que devem consolidar primeiro os 5 km e depois então aos poucos passar para os 10. Se fizerem isto, de certeza absoluta que muito facilmente, quando chegam aos 10 km, depois vão conseguir fazer um tempo fantástico, rapidamente fazem os 10 km abaixo de uma hora e até muito menos e portanto vão conseguir. Agora, há corredores que não fizeram isso. E se não fizeram isso, começaram logo 5 km e passaram logo para os 10. Pronto, e fazem os 10 acima de uma hora porque ainda não têm capacidade para fazerem menos. Pronto, não tem mal nenhum, isto
A estrada aceita corredores lentos e rápidos e aceita todos. Portanto, não tem problema nenhum. Agora, quando é que nós devemos ter o objetivo de fazer os 10 km abaixo dos 60 minutos? Se nós, nas últimas provas, se nós já começamos a fazer provas de 10 km e se fazemos a prova 10 km de 1h10, não faz sentido nós estarmos já a pensar em fazer em 60 minutos, porque estamos a penalizar-nos a nós próprios, estamos a massacrar-nos com objetivos que não são realistas. Então se fazemos 1h10, então devemos tentar fazer um objetivo para correr em 1h08 ou 1h07, depois para 1h05, depois para 1h02, e depois assim fazer abaixo da 1h. Portanto, nós devemos ter objetivos que sejam bem graduais e não estarmos obcecados com isso. Agora, quando nós já temos provas em que nós fazemos em 1h02 minutos, 1h03, aí sim já podemos ter como objetivo fazer os 10 km abaixo de 1h. E é isso que eu vou agora tentar explicar, que tipo de treinos, o que é que devem fazer para conseguir fazer os 10 km abaixo de 1h. Garanto-vos que se fizerem aquilo que eu vou agora explicar, não vou conseguir garantir que vão fazer, mas vou conseguir garantir que têm uma melhor probabilidade de conseguir atingir esse resultado. Bem, então se pretendem atingir este grande objetivo, que é para quem corre rápido, não sabe a dificuldade que existe em fazer os 10 km em menos de 1h. Para corredores iniciantes é mesmo um desafio bem desafiante. Por isso é que decidi fazer este vídeo, porque é um objetivo de muitos corredores que nos estão a ver e, portanto, vão conseguir atingir esse objetivo. Portanto, existem alguns pré-requisitos para conseguirem fazer os 10 km abaixo de 1h. Primeiro, é fazer já algumas provas e conseguir já estar relativamente próximo dessa hora, desse tempo. O tal 1h02, 1h03, é aí que nós conseguimos melhorar a nossa velocidade para conseguir fazer abaixo de 1h. O segundo requisito é treinar pelo menos 3 vezes por semana. Julgo que é importante nós treinarmos pelo menos 3 vezes por semana. Se conseguirmos treinar 4 vezes, tanto melhor, mas 3 vezes por semana já é mais do que suficiente para conseguir fazer os 10 km abaixo de 1h. Relativamente a treinos, existe um treino que é essencial, que é o treino longo. O treino longo é aquele treino mais longo da semana, aquele em que nós fazemos a maior distância. E no treino longo, para quem treina os 10 km, deve fazer um treino longo no mínimo de 12 km. Há quem faça 15, há quem faça 16, há quem faça se calhar até mais, mas para um corredor que quer fazer os 10 km abaixo de 1h, 12 km se calhar já é suficiente para conseguir fazer os 10 km abaixo de 1h. Qual é o objetivo deste treino? É dar-nos resistência para nós conseguirmos treinar, conseguirmos correr durante mais tempo do que a própria prova. E portanto, se nós conseguimos correr 12 km, então quando vamos fazer a prova de 10 km, então temos alguma confiança que vamos conseguir fazer esses 10 km. Portanto, é um treino que é muito bom para nos dar resistência. É um treino que nos vai dar uma capacidade mental e um benefício mental de nós termos a ideia que nós vamos conseguir treinar. E, portanto, é um treino essencial. No mínimo 12 km. Não é necessário fazer o treino longo todas as semanas. Se fizerem o treino longo semana sim, semana não, é mais do que suficiente. Depois, numa semana, podem fazer os 12 km. Na semana seguinte, podem fazer 8 ou 9 km ou 10, mas a um ritmo um bocadinho mais rápido, ou um bocadinho mais, mas não aquele ritmo objetivo dos tais 6 minutos por quilómetro, mas
não é necessário fazer todas as semanas, porque pode ser algo desgastante para corredores iniciantes. Outro tipo de treinos que é muito útil para quem quer melhorar na corrida é um treino de subidas. Treinos de subidas dão muita força, dão muita resistência e principalmente no início, quando nós estamos a tentar criar uma base, para o corpo ter uma base de resistência, é muito útil fazer treinos de subidas. Então encontram um morro e sobem a correr a ritmo rápido, depois descem a caminhar. Voltam a subir, depois descem a caminhar. Pronto, esta é uma das formas. Outra forma é, encontram um morro, sobem a ritmo lento, em ritmo confortável, depois descem a ritmo lento e confortável. Voltam a subir, depois voltam a descer e fazem isso várias vezes. Portanto, a diferença destes dois tipos de treino que nós estávamos a falar, de treinos de subidas, é que num nós fazemos tipo uma espécie de um treino de tiros na subida e depois caminhamos na descida. Enquanto que no outro é uma corrida contínua para nós conseguirmos habituar-nos a subir e depois a descer, pronto, isso, e habituar-nos às subidas que são algo desgastantes. E portanto é um treino que deve ser feito também periodicamente, 15 em 15 dias, por exemplo, fazer um treino de subidas para conseguirem ganhar resistência. Outro tipo de treinos que é essencial para quem queira ganhar alguma velocidade é o treino de tiros. O treino de tiros é muito importante porque se nós queremos correr rápido, nós temos que treinar rápido. Então como é que funciona o treino de tiros? É, por exemplo, fazer treinos em que nós vamos fazer 5 ou 6 vezes 400 metros, ou seja, temos 400 metros, uma distância de 400 metros, corremos rápido esses 400 metros e depois paramos durante 1 minuto ou 2 e depois voltamos a correr rápido mais 400 metros. E fazemos isto 6, 7, 8, 10 vezes. Qual é o objetivo disto? É nós habituarmos a correr a um ritmo rápido. Agora, há uma nuance que é muito importante. Se nós pretendemos fazer os 10 km em 60 minutos, então nós vamos correr durante essa prova a um ritmo de 6 minutos por quilómetro. Então se nós vamos fazer treinos de tiros, não faz sentido nós estarmos a correr muito rápido. Basta que se corra a um ritmo apenas ligeiramente mais rápido que os 6 minutos por quilómetro, porque o objetivo dos treinos é nós nos habituarmos a correr àquele ritmo objetivo. E, portanto, se correrem a um ritmo de 5,50, 5,45 por quilómetro, é mais do que suficiente para fazer estes treinos de tiros. Claro que, sendo treinos rápidos e treinos bem complicados, devem fazer um aquecimento antes de fazer o treino de tiros. Os treinos de tiros podem fazer treinos de 400 metros, podem fazer de 600, podem fazer de 1000, podem fazer 200 metros, podem fazer de 100. Portanto, vão-se habituando aos poucos a fazer treino de tiros, mas o objetivo não é correr àquela velocidade louca, o objetivo é correr àquele ritmo muito próximo daquele ritmo que nós vamos correr na prova, para nos habituarmos a correr a esse ritmo. Por fim, outro treino essencial para quem quer fazer os 10 km a menos de 60 minutos é o treino ritmado. O que é o treino ritmado? É um treino que nós começamos a fazer, se calhar, 7 ou 8 semanas antes da prova, que é um treino que nós vamos correr ao ritmo em que nós vamos fazer a prova. Por exemplo, se nós vamos fazer os 10 km, ou pretendemos fazer os 10 km em 60 minutos, então nós podemos fazer 5 km em 30 minutos. Ou seja, vamos exatamente ao mesmo ritmo que nós vamos tentar fazer a prova. E então corremos àquele ritmo e então habituamos o corpo a correr ao ritmo objetivo. E como é uma distância que é mais curta do que a própria prova, nós conseguimos aguentar e conseguimos habituar-nos àquele ritmo. Então, passado uma semana, então podemos fazer 6 km, então já conseguimos fazer 6. Depois, passado uma semana ou duas, fazemos 7 km àquele ritmo. Portanto, treino ritmado não necessita de ser a distância completa do treino, da prova que nós vamos fazer. Basta 6, 7 km.
é mais do que suficiente para nós habituarmos o corpo a correr àquele ritmo, ou seja, nós gradualmente vamos aumentando a distância de forma a nós habituarmos o corpo àquele ritmo e o corpo habituar-se a correr àquela velocidade que é a velocidade que nós pretendemos fazer a prova. Este tipo de treinos é essencial até para nós percebermos se o objetivo que nós temos se é viável ou não. Se nós vamos fazer os 5 km ao ritmo que nós pretendemos fazer os 10 e não conseguirmos, então se calhar temos que mudar o nosso objetivo. Se calhar não é ainda não estamos preparados para correr os 10 km em menos de 60 minutos. Agora, se nós conseguirmos fazer os 5 km com alguma facilidade, então se calhar na semana seguinte vamos então experimentar 6, depois experimentamos 7. E ao fazermos 7 km, então já só nos falta 3 para depois fazermos na prova. Não convém fazermos os 10 km, porque depois é um desgaste muito grande, porque depois treinamos 10 km ao ritmo da prova, conseguimos fazer, depois chegamos ao dia da prova e estamos cansados e não conseguimos fazer ao ritmo que nós pretendíamos. E o nosso objetivo não é fazer os 10 km em 60 minutos no treino, o nosso objetivo é fazer na prova. E portanto, é isto que eu vos queria dizer hoje, que é possível, é muito possível vocês conseguirem fazer os 10 km a menos de 60 minutos. Basta cumprirem este tipo de planeamento. Fazerem treinos longos, acima da distância que nós pretendemos, 12, 13 km. Fazer treinos de tiros também, mas não uma velocidade extenuante. Basta uma velocidade apenas ligeiramente mais rápida do que aquilo que nós pretendemos fazer a prova. Depois fazer já treinos ritmados, que também são muito importantes, porque nós estamos a simular o ritmo da prova. E atenção, uma coisa que é muito importante para quem está a treinar para seja 10 km, seja para a meia maratona, seja para a maratona, que é descansar. Se treinarem 4 vezes, treinarem 5, tentem descansar. Tentem intercalar treinos rápidos com treinos leves, de forma a que consigam descansar. Terem dias de descanso também é muito importante. Portanto, basicamente era isto que eu vos queria dizer. Agora chegou o momento de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. E até à próxima. Bons treinos e boas provas.